Fala pessoal, meu nome é Glaucio Corrêa, estou aqui hoje para falar sobre a minha trajetória, me apresentar para vocês. Sou natural de Cachoeiro do Itapimirim, terra do rei Roberto Carlos. Já tinha alguma coisa a ver com música, né? E assim nasci lá através de um músico chamado João de Deus Corrêa. E ali começava tudo, né? Cheguei no Rio muito cedo, com 1 ano ainda, praticamente nem falava nessa época, né? E com 13 anos eu comecei a tocar violão. E muito influenciado por uma família musical, né? Tinha uma família musical, todos os tios, um avô que era apaixonado por música, uma avó que meu avô se apaixona por ela tocar violão no Nordeste, em Natal. Dali nasce a família, começa tudo por ali. E meu pai, que foi um músico da noite, né, um músico da noite que teve bastante representatividade, chegou a gravar discos, teve conjuntos na época, tocou em conjuntos que gravaram. Depois tocou na noite em vários lugares também, na noite carioca. E ali eu começava a observar tudo isso e aquela chama da música já estava dentro de mim. Inclusive, eu até o meu primeiro instrumento que eu me apaixonei foi bateria. Só que no meio do caminho eu começo a ver ali meu pai tocar, minha família. E aí desperta a chama do violão, né? Começo a me apaixonar fortemente por aqueles acordes, aquele som, aqueles dedilhados e tal. Achando até que nunca iria conseguir. Com 13 anos, eu de tanto ver, de tanto insistir, ter muita persistência, eu começo a tocar. Com 14 eu já estou compondo e tocando para os amigos. Com 19 eu já estou tocando na noite, começando aqui no Elefante Branco, às quartas e domingos, uma passagem curta que eu tive lá. Mas ali era o meu primeiro bar que eu tocava, remunerado, como músico, com a responsabilidade de agradar, né? E ali foi a primeira experiência, que depois vieram muitas experiências. Depois parei, fiquei um longo tempo sem pegar no instrumento, sem tocar. Na verdade, eu levei muito tempo sem ter violão. Eu fui ter violão tarde, por incrível que pareça. Uma das dificuldades que eu tinha no início do meu aprendizado era de não ter um instrumento. Eu pegava do meu pai, ou às vezes eu pegava do meu tio, escondido. Então eu não tinha aquela disponibilidade. Depois eu fui pegando do meu tio com mais frequência e usando. E assim foi a minha dificuldade inicial, meu aprendizado. Comprava aquelas revistinhas, né? Não tinha a troca de poder saber se aquele caminho que você estava tomando era o caminho certo, que era o caminho de copiar ali a cifra, os dedos e ali começar a fazer os acordes. É uma metodologia bem mais difícil de se aprender. Mas eu tinha tanta paixão pelo instrumento que eu acabei seguindo. E já tocava, depois já estava com uma mão direita bem desenvolvida, já tocava para os amigos, estava sempre, o violão nunca deixava de estar perto de mim de alguma maneira, mas eu tive um espaço muito grande parei assim durante muito tempo, e isso faz uma diferença na tua evolução. Poderia ser um músico muito mais evoluído, por exemplo, hoje, do que sou. E aí, quando mais tarde, eu tomei um caminho empresarial, mas aquela paixão que eu tinha era a música, era tocar para as pessoas. E inclusive eu chegava a ter o violão minha mesa de escritório, e o violão no meu lado, quando dava um intervalinho, eu ia lá, tirava uma música para poder tocar no bar na semana posterior. E assim foi durante um tempo, até que de 7 anos para cá eu fui para a noite trabalhar com música. Bem tarde, né? Trabalhar mesmo. Já
Já toquei em muitos lugares antes, mas trabalhar mesmo e viver da música são 7 anos. E eu comecei tocando aqui no bairro mesmo, né, nas casas aqui do bairro, de Higienópolis. Depois fui Aí comecei a abrir meu leque e fui começando a rodar o Rio de Janeiro. Hoje eu já passei por quase todos os lugares do Rio. Zona Sul, toquei muito tempo ali em Ipanema, toquei na Barra da Tijuca, fiz show em shoppings, produzi um grupo chamado Criolandos, a primeira produção minha, fiz 2 shows com o Criolandos no Afro Reggae, em Vigário Geral, no estúdio do Afro Reggae, né, na sede. Depois tive uma experiência de amizade com o Gerson King Combo, a gente até ia gravar a música do Gerson, que virou meu amigo particular. Gerson King Combo, um grande representante da Black Music. E ali eu estava totalmente inteirado com a questão da música. Depois eu conheço um grupo de samba, ou melhor, depois eu conheço um amigo chamado Binho Sá, que é um compositor conhecidíssimo aí no samba, amigo de Xande de Pilares. E aí o Binho começa a me influenciar bastante, eu começo a tocar, a me envolver muito com o pessoal do samba, ele começa a me apresentar as pessoas, Edson Cortes, Orlando Magrinho. Acabo produzindo por muito pouco tempo o grupo que era do Binho Sá, chamado Barraco de Pau. Já é a minha segunda situação como produtor, como coordenador e produtor musical. Com o Criolandos eu cheguei a fazer show no Viaduto de Madureira também, que era onde tem o baile de charme, foi muito legal. Eu sempre fui muito pouquinho chegado assim pro lado da Black Music, né? Das baladas de Cassiano, de Tim Maia. Eu sempre tive muito essa... Até hoje, eu sou muito... Hoje eu, por ser um músico da noite, toco todos os gêneros. Né? Costumo dizer que é de Nelson Gonçalves a Vitor Clay. Porque para trabalhar na noite você tem que ter essa questão. E foi fácil para mim porque eu convivi com meu pai que trabalhava com seresta. E tinha aquela parte de anos 40, 50, 60, né, também do rock da época. Aí depois, nos anos 80, eu conheço os amigos, todos eles influenciados pela MPB, Festival MPB 80, Oswaldo Montenegro, Rita Lee, essa galera toda aí também do rock. Depois a gente vai chegando no pop rock, vai chegando nos conjuntos de rock, Legião Urbana mais tarde. Então a gente acaba pegando todas essas influências e colocando no nosso trabalho. E aí, com o grupo de samba, a Confraria da Matéria, a gente acabou fazendo muitas músicas. A gente compunha demais, a gente se juntava, às vezes fazia 2, 3 sambas num dia. Inclusive alguns que já foram gravados também. E que me deu muita satisfação chegar e pegar essa experiência do pessoal do samba, né? E depois disso, como eu falo, quando eu venho para tocar no todo o Rio de Janeiro, vou tocar lá na Ilha do Governador, finco o pé lá na ilha, estou lá há 4 anos já. 4 anos. E já rodei aí por tantos lugares, tantas festas, tantas vibes maravilhosas que a gente já passou. Agora, tudo não foi fácil chegar. Teve uma estrada para caminhar, que é a estrada do aprendizado, que é o aprendizado diário, e até hoje. A dificuldade de não ter um instrumento, o mito de achar que você nunca conseguiria fazer, por exemplo, o que eu já consigo fazer hoje, de que tocar violão era difícil demais. Enfim, comecei com um violão inadequado, muito grande para mim, e foi nele que eu aprendi quase tudo. Para vocês terem uma ideia, eu fui ter violão meu mesmo, com 30 anos. Ter violão meu, hoje eu tenho 56 anos. Era sempre no Dudu Amigo, mas o que me fez chegar e conseguir chegar no meu objetivo? A minha persistência, a minha vontade, a minha paixão pelo instrumento. Hoje eu me sinto bem realizado,
de já ter passado o que eu passei em relação às alegrias de tocar para as pessoas, as emoções que a gente provoca e que provocam na gente, foram muitas. Lógico, tem seus percalços, mas eu posso te dizer que na maioria das vezes as coisas foram muito bacanas e são muito bacanas. Pessoas que gostam do nosso trabalho, que demonstram carinho, a gente está sempre convivendo com isso, e é isso que o instrumento dá para a gente. É isso que tocar, passar a emoção, o violão dá isso para a gente. Essa condição de ter emoção com ele, de passar a emoção e de receber a emoção. Então é isso, gente. Essa aí é a parte da minha trajetória. É muito bom estar aqui conversando com vocês, falar com você que está iniciando. E a gente vai se ver muito por aí. Um abraço para todos vocês.